Olá amigos investidores, estamos de volta para mais um vídeo. No vídeo de hoje vou falar sobre o fundo imobiliário de papel, ouça bem, de papel, não vou mais chamar ele de fundo de tijolo, RZAT ou RZAT11 da Risa Asset. A gente vai falar do relatório do mês de maio que trata dos dividendos que foram pagos no mês de junho. Mas antes a gente vai passar algumas informações, alguns números importantes para vocês. No momento, o fundo encontra-se com um dividend yield distribuído nos últimos 12 meses equivalente a 12,41%. E considerando esse um fundo de papel, ele seria um fundo high grade. E 12,41% ao ano é um dividend yield ok, é o normal dos fundos top high grade. Porém, no entanto, o fundo se encontra no momento com 5% de desconto. Ele está com P sobre VP de 0,95, indicando que pode ser um bom momento de entrada no fundo, claro, porque ele está com esse desconto. Mas lembrando também que aqui a gente não faz recomendação nem de venda nem de compra de nenhum fundo imobiliário, inclusive aqui do RZAT11 ou RZAT11. Só que se a gente fizer o que eu normalmente faço, que eu considero mais justo, que é trazer esse valor de mercado para o valor patrimonial, ou seja, deixar o P sobre VP igual a 1, esse dividend yield do ano cai de 12,41% para 11,81%, ou seja, cai cerca de 0,6%, o que eu ainda considero um yield ok. Ele está entre o dividend yield anualizado do HGCR e do KNCR, que são dois fundos top de papel. O último dividendo pago por ele foi novamente de R$ 1,10, o que dá um yield do mês de 1,17%. Aí sim, meus amigos, temos um dividend yield top, porque esse dividend yield é equivalente aos fundos de papel high yield, ou seja, no ano ele está com um yield equivalente a fundo high grade, mas no mês ele está com um yield equivalente a fundo high yield. Por que isso? Exatamente porque nos últimos meses ele está distribuindo rendimentos não recorrentes e isso fez aumentar esse yield dele. Por isso que esse yield do mês dele está tão alto. Mas se você comprar, saiba que esse valor que ele está pagando agora é não recorrente. Ele deveria estar pagando na faixa de 90 centavos ao mês, 85 a 90 centavos, e está pagando 1,10, exatamente porque tem rendimentos não recorrentes, ainda de uma venda que ele fez no ano passado e de acordos que ele fez recentemente, por exemplo, com a Poligin, que a gente citou no mês passado. Você quer saber com mais detalhes o que aconteceu em relação à Poligin no mês passado? Você clica aqui no topo do lado direito, eu vou colocar um cardzinho para você assistir o vídeo do mês passado e ver o que aconteceu em relação à Poligin. Entrando aqui no relatório do mês de maio, como eu falei para vocês, que trata dos rendimentos que foram pagos no mês de junho, a gente ainda não sabe quanto é que ele vai pagar agora no mês de julho, porque normalmente ele só divulga isso depois do dia 10 e ainda estamos no dia 7. Provavelmente na próxima sexta-feira, dia 12, ele já divulgue os rendimentos do mês de julho ou no início da semana seguinte. Já falamos desse dividendo distribuído por ele. Ele continuou com 10 ativos, como a gente também já citou no relatório passado. Ele encontra-se atualmente com 100% do patrimônio alocado, ou seja, ele não tem dinheiro em caixa para fazer mais compras e está com uma quantidade de cotistas interessante, mas também nada de extraordinária, de 41 mil cotistas. Aqui temos os resultados do mês de junho, só que como eu já falei, estamos falando do relatório do mês de maio, mas ele trata dos rendimentos do mês de junho. Ele pagou 1,10 e ele fala que ele está mantendo o guidance esperado entre R$1 e 1,10. A gente vai focar aqui nessa parte da DRE dele, que trata dos meses de abril e maio, mas a gente já percebe que no mês de março, por exemplo, o valor da receita imobiliária, que é a soma de aluguel, opções de recompra, outras receitas e resultado de CRIs, foi bem maior do que nos meses posteriores. Por isso que nesse mês aqui, ele colocou dinheiro em reserva. E nos meses seguintes, abril e maio, ele usou o dinheiro que estava em reserva e já consumiu boa parte da reserva que ele possuía. Basicamente, essa receita imobiliária do mês de março foi muito afetada com essa opção de recompra aqui de quase 3 milhões, que nos meses seguintes reduziram bastante. Ó, aqui no mês de abril foi apenas 530 mil e no mês de maio, que eu creio que seja por causa da volta da Poligin com essa questão da opção de recompra que ela tinha perdido, passou para 1.260.000. Comparando só abril com maio, a gente vê que a receita imobiliária subiu de 3 milhões e quase 400 mil para 4 milhões e 127 mil. Subiu cerca de 700 mil reais, basicamente por causa disso aqui, ó. Se você olhar a opção de recompra 500 mil, aqui 1.261. Então, basicamente, esses 700 mil de diferença da receita imobiliária de abril para maio foi devido a essa opção de recompra do valor que subiu muito. Eu creio que isso aqui foi mais por causa da Poligin. Você vê que em relação à receita financeira, a diferença é muito pequena, não dá para considerar muito isso. E no final das contas, o total de receitas do fundo foi basicamente aquela
a diferença de 700 mil. Em abril foi 3 milhões e 400 mil contra 4 milhões e 143 mil. No final das contas, a gente vê que no mês de abril, o valor do resultado, ou seja, do lucro por cota do fundo, foi apenas 83 centavos. E ele pagou R$1,05, ou seja, ele teve que colocar dinheiro que ele tinha em reserva para complementar essa renda. Você vê que ele coloca aqui menos 22. Esses valores são os valores que ele colocou como sobras. Então aqui nesse mês sobrou muito, sobrou 33 centavos, foi o que ele colocou em reserva. Aí aqui ele usou 22 centavos de reserva para complementar esse pagamento de 1,05, e aqui no mês de maio ele teve um lucro de R$1 e ele pagou 1,10, ou seja, ele tirou mais 10 centavos da reserva para complementar isso aqui, por isso que é negativo. No final das contas, ele fala aqui no final que ele possui atualmente 14 centavos disponíveis para distribuições nos próximos meses, ou seja, reserva do fundo é 14 centavos. E eu gostaria de aproveitar esse momento para perguntar para você: você possui o RSAT na sua carteira? Tá pensando em colocar ele na sua carteira, aumentar a sua posição nele, reduzir sua posição nele ou até mesmo zerar a sua posição dele? Me diga aqui nos comentários para a gente trocar informação, trocar figurinhas. E meu amigo, se você ainda não é inscrito nesse canal, não perca mais seu tempo de forma alguma, Se você quer continuar bem informado sobre fundos imobiliários, fiagros, FIINFRAs e até ações, não deixe de se inscrever agora, deixa aquele likezão, ative o sininho, comenta aqui para ajudar a gente a bater a meta de 600 views. Sim, 600 views. Se batermos essa meta de 600 views, no início do mês de agosto estaremos trazendo mais uma leitura aqui do relatório do RSAT 11, referente ao relatório do mês de junho, que se refere aos pagamentos que vão ser feitos agora no mês de julho. Em relação ao posicionamento atual do fundo, a gente já viu que o fundo possui atualmente 10 imóveis. São 10 imóveis, mas são 9 locatários, ou seja, são 9 devedores no caso. E tem mais um CRI. Esse CRI é um percentual bem pequeno. Aqui do lado você vê que a maioria da estratégia do fundo, atualmente, é 96% da carteira dele na estratégia de sale and leaseback. Como é que funciona essa sale and leaseback? Já falei várias vezes, mas eu vou falar rapidinho de novo. É quando o fundo, basicamente, ele compra o imóvel de uma pessoa, de uma empresa, e aluga esse imóvel para a mesma empresa, com a opção de recompra. É por isso que eu falei para vocês que eu vou considerar ele a partir de agora um fundo de papel, basicamente um fundo de dívida. Por quê? Porque na realidade a intenção aí é ele pegar esse imóvel e devolver para aquela empresa. Só que para isso a empresa precisa pagar o aluguel em dia e pagar as opções de recompra. Basicamente é isso que ela tem que fazer. Se ela fizer as obrigações dela, aquele imóvel nunca, na prática, vai ser do fundo. Ele só vai se tornar realmente do fundo, apesar dessa empresa entrega e passa aquele imóvel para o fundo, mas na prática o fundo não tem interesse em ficar com o imóvel. É por isso que eu falei para vocês que na prática ele funciona mais como um fundo de dívida mesmo, um fundo de papel, porque ele está tentando emprestar dinheiro, só que ele empresta dinheiro por um valor que vale mais ou menos metade do valor do imóvel, até por isso que ele praticamente obriga para o devedor recomprar, porque ele não vai querer perder um imóvel pela metade do preço de mercado dele. Então essa é a intenção. Ele empresta metade do valor do imóvel para que aquela pessoa, aquele empresário não queira depois deixar para lá de pagar a dívida e ficar com o dinheiro. Ele empresta com essa intenção, que a pessoa pague o seu aluguel em dia e depois pague as opções de recompra para ter aquele imóvel de volta. Até como aconteceu com o Poligin, que deixou de pagar, perdeu a opção de recompra, mas depois renegociou a opção de recompra para poder ter o imóvel deles de volta, porque não valia a pena, eles perderam o imóvel. Então eles fizeram essa negociação para ter a opção de recompra de novo, para poder ter o imóvel para eles no futuro. É importante dizer que com a repactuação do contrato da Poligin, todos os ativos há uma cobrança referente à variação positiva do IPCA mensal. Para com isso, eles terem essa opção de recompra. Os locatários, que são exatamente os ex-donos daqueles imóveis, mas como eu falei, o fundo não tem intenção de ficar com eles. E eu falo isso exatamente porque o próprio gestor da Risa Asset falou isso numa live que eu assisti. Então, por isso que eu mudei essa minha ideia de considerar ele um fundo de tijolo. Agora eu estou considerando ele um fundo de papel, um fundo de dívida. Só que a diferença básica, principal, é que é um fundo de dívida, só que com a garantia já executada, porque o imóvel já está no nome do fundo. Aquele empresário não vai querer perder o imóvel dele. E se perder, se deixar de pagar, vai passar a ser do fundo. E o fundo comprou aquele imóvel, comprou entre aspas, emprestou dinheiro pelo valor do imóvel, pagando muito menos do que o valor de mercado do imóvel. E outro detalhe importante é dizer que até o final do mês de maio não havia nenhum aluguel em atraso. Isso é muito importante para ver que ninguém está dando calote no fundo, nem está deixando de pagar. Ninguém quer perder o seu imóvel. E chegamos aqui na lista de ativos do fundo, você vê que o fundo possui poucos ativos, só são 10. São poucos ativos mesmo. E você percebe aqui
que o último ativo aqui da lista é o último ativo que o fundo comprou, que é esse Atacadão Dia a Dia, que ele comprou por 20 milhões e continua sendo o maior imóvel do fundo, o da Cervejaria Imperial, que vale 150 milhões. Basicamente metade do fundo está investido nessa Cervejaria Imperial. E o único imóvel que ainda não é sale and leaseback é o Build to Suit, é esse aqui de Corumbataí, São Paulo, que está em construção, que pertence a essa rede de postos de gasolina, a rede Monte Carlo, que é exatamente aquele devedor que tem 2 imóveis. Só que essa obra aí, pessoal, a previsão é que ela tenha terminado no mês de junho. Então a gente vai ver no próximo relatório se terminou ou não terminou. No relatório do mês de junho, ele deve falar: terminou a construção da obra de Corumbataí, dessa rede Monte Carlos. E depois que isso aqui foi concluído, pessoal, vai passar também a ser essa estratégia sale and leaseback. Vai ficar praticamente 100% sale and leaseback, fora aquele dinheirinho que ele tem em caixa. Pessoal, então a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, já sabe. Se não for inscrito, inscreva agorinha mesmo. Já deixa aquele likezão, já comente aqui, já ativa o sininho para nos ajudar a bater a meta de 600 views. Sim, 600 views. Se batermos essa meta, no próximo mês estaremos trazendo mais um vídeo aqui para você, a leitura do relatório do mês de junho aqui do RSAT 11 para você. E aproveite, aqui embaixo tem mais um vídeo passando. Assista também para ajudar a gente a bater as metas do canal. Então a gente vai ficando por aqui. É isso aí, valeu, até a próxima e fui!